Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre assistência médica domiciliar, a home care, como também é conhecida. Os especialistas dizem que um atendimento individualizado, personalizado e bem mais humanizado pode ajudar e muito na qualidade e na expectativa de vida do paciente. Hoje a gente vai abordar mais profundamente esse assunto com um médico, diretor do Sinesad, o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço de Atenção Domiciliar à Saúde, e diretor do NEAD, que é o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar, Dr. Ari Bolognese. Muito obrigada pela presença, doutor Ari. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado a você, obrigado, Jovem Pan Online, por essa oportunidade. Esse assunto está até um pouco em moda por causa de uma novela que está passando aí, enfim, a personagem da atriz Aline Moraes, a Luciana, Sim. acabou recebendo esse tipo de atendimento, né, no começo, logo depois do acidente. Eu gostaria que o senhor explicasse para o internauta da Jovem Pan Online que tipo de paciente realmente precisa desse acompanhamento. Ok. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a atenção domiciliar, como hoje em dia está se chamando mais, como foi definido pela Anvisa, né? Já se falou sobre home care, sobre assistência domiciliar, mas a Anvisa definiu que o termo genérico é atenção domiciliar. Na verdade, se você for pensar bem, o atendimento à saúde começou no domicílio, começou onde o paciente se encontrava, talvez até mais antigamente do que a própria medicina, né? A novidade hoje em dia, a partir da segunda metade do século passado para cá, é a sistematização desse tipo de prestação de assistência. Até então, tudo era tratado ou num hospital ou num centro médico hospitalar. Então, conseguimos, através dessa sistematização, a inclusão das tecnologias, dos recursos humanos, a acessibilidade aos domicílios, fazer com que determinados pacientes que anteriormente só poderiam continuar seu atendimento num hospital, pudessem ter esse tipo de atenção no domicílio. Aí surgiram duas vertentes da atenção domiciliar. A internação domiciliar, que seria mais ou menos, para ficar mais claro, semelhante a uma hospitalização. E o atendimento domiciliar, que seria mais ou menos semelhante a um ambulatório, que poderia ser exercido por qualquer profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, fono, com hora marcada, com data corretamente agendada para poder ser assistido, e a internação domiciliar, que é um atendimento multiprofissional, que depende do caso de cada paciente. Eram pacientes que até então poderiam ficar por tempo prolongado dentro de um hospital, simplesmente porque precisavam de parte da estrutura hospitalar. Casos como esse da novela, no início, como é que faz uma pessoa que era jovem, atleta, modelo, desfilava, tinha uma vida totalmente independente, e de repente se encontra numa situação de tetraplegia, totalmente dependente, sem conhecer a realidade que a espera na volta para casa, tanto ela quanto a família. Uhum. Aí é que entra a equipe de home care, a equipe de atenção domiciliar, onde nós podemos assessorar na montagem, na adequação do domicílio, minimizando riscos, minimizando problemas e complicações para esse paciente e exercendo a atividade dos diferentes recursos humanos, passando pelo médico, enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fono e tudo mais, até ensinar a essa família, a esse paciente, a ter uma autonomia. Uhum. Porque a invasão no domicílio tem que ter uma data para começo, um meio e um fim, né? A pessoa pode se dar ao luxo de ter qualidade de vida, que é o que a gente vê na novela. As pessoas, graças a Deus, têm uma situação financeira, econômica e financeira boa e conseguem investir no seu conforto, na sua qualidade de vida. Então a ideia da atenção domiciliar é essa, poder fazer essa transição, poder complementar um tratamento, iniciar uma reabilitação para que a pessoa possa ter uma continuidade na sua vida, voltar a uma rotina mais próxima do normal, adequada às suas necessidades. O senhor fala justamente desse processo de adaptação, né? Sim. Quer dizer, então a gente pode entender que pacientes como a personagem da novela, que sofreu um acidente, quer dizer, teve uma ruptura muito forte no estilo de vida que ela tinha, né? Passou Sim. a viver de uma outra forma. Também estaria enquadrado aí um paciente de AVC, por exemplo? Sim, sem dúvida. É um paciente acamado, às vezes até totalmente inconsciente, o que a gente chama de coma vigil. Chega um momento em que ele não tem mais o que receber de benéfico dentro de uma estrutura hospitalar. Ele começa a se tornar, além de desagradável para a família, que acaba se mudando praticamente para o hospital, tem que
fazer escala de plantão de quem vai permanecer junto com o paciente no hospital, esse paciente já não tira mais tanto proveito de toda a estrutura. Ele poderia ter uma estrutura menor, uma estrutura mais adequada num domicílio ou, na falta desse domicílio, numa instituição de longa permanência, como acontece muito nos Estados Unidos e está começando a acontecer aqui no Brasil. Só que é aquilo que a gente fala, você tem um começo, um meio e um fim, é preciso haver um desmame. O intuito não é ser uma babá, não é resolver um problema social, e sim um problema de saúde. É lógico que quem tem condições financeiras pode optar por contratar serviços que eles possam pagar. Não é justo que uma operadora ou de saúde ou um serviço de saúde, mesmo que público, arque com o ônus do problema social. Uhum. A família também tem esse dever, tem essa obrigação e pode adaptar segundo as suas necessidades. É como você investir no seu conforto do dia a dia para qualquer outro tipo de atividade. Isso precisa ficar claro. É lógico que existem pacientes que dificilmente terão alta do tipo de atendimento, como, por exemplo, os pacientes que são dependentes de ventilação mecânica. Um exemplo mais famoso que temos é o ex-ator, o Christopher Reeve, uhum. que fez o papel do super-homem em alguns filmes, e sofreu uma fratura no nível cervical, ficou tetraplégico, acima do controle da respiração. Então ele não conseguia respirar sozinho e ficou dependente de uma máquina para respirar. Nós temos inúmeros pacientes desse tipo. Esse paciente vai precisar da atenção domiciliar por um período muito prolongado, se não para toda a sua vida. Por quê? No Brasil a gente tem uma dificuldade, vamos dizer assim, nos recursos de urgência e emergência, a estrutura pública às vezes não consegue atender a demanda, a emergência que esse paciente possa necessitar, então nós devemos estar lá para poder suprir esse paciente. Mas a família e os cuidadores desse paciente precisam integrar a equipe, precisam ser responsáveis pelo domicílio, precisam fazer o link entre a família e a equipe multiprofissional que vai cuidar. Esse apoio familiar é fundamental, fundamental, né? Fundamental. Na recuperação e na adaptação. É quesito de exclusão da atenção domiciliar. Se você não tem um domicílio, se você não tem um cuidador, não tem uma família para cuidar, acaba sendo um empecilho para a atenção domiciliar. É melhor que o paciente acabe ficando no hospital. Ou uma instituição de longa permanência, que agora é um conceito mais recente que está começando a ser implantado no Brasil. A gente falou na abertura, né, que realmente os números mostram que a qualidade de vida melhora ou a expectativa de vida desses pacientes melhora quando o atendimento é mais personalizado, individualizado e humanizado. E o senhor falou também uma coisa interessante que me chama a atenção, né? O atendimento, o cuidado médico, lá atrás era em casa, não era no hospital, né? E a gente perdeu muito essa questão do médico de família. A partir do momento que as especialidades foram ficando cada vez mais fortes, a gente perdeu aquele conceito do ser humano como um todo, né, doutor? Exato, você está correto na sua observação. É um problema do crescimento populacional, do aumento do acesso, quer dizer, a gente tem que celebrar esse tipo de acesso ao aumento da tecnologia. Mas aqui, não só no Brasil, acho que é um problema mundial, se esqueceu de valorizar a relação médico-paciente. E aí você pode estender essa relação envolvendo a equipe de saúde e o paciente e a família. É fundamental, quando você trata de problemas de saúde, que você resgate a humanidade, os valores humanos e o relacionamento. O olho no olho é muito importante. Hoje em dia se valoriza única e exclusivamente a tecnologia. Não é o correto. Eu acho que é muito válido você garantir o acesso à tecnologia. Mas isso não quer dizer que o paciente precisa daquela tecnologia para a sua cura, para o seu tratamento. E é esse o conflito que a gente vive hoje. Não se valoriza o relacionamento profissional, ou seja, se trata e se conversa em 5 minutos, ou mal se conversa numa consulta ou em qualquer atendimento, e se parte diretamente para a tecnologia, porque se faltar tecnologia, o paciente, teoricamente, vai se sentir desassistido. E gasta muito mais tempo para o profissional de saúde explicar o porquê que ele não precisa daquela tecnologia do que pedir, do que fazer a solicitação. Isso tem trazido um aumento de custo brutal à área de saúde, que é uma grande reclamação mundial, e também muita insatisfação nesse atendimento. Aí acontece o que você estava referindo agora. Quer dizer, o médico tem uma consulta que é pouco valorizada por ser pouco humano e reclama por não ser valorizado.
a família reclama de não ter tido satisfeitas as suas necessidades, as suas orientações, e acaba querendo mais exames e mais tecnologia para poder suprir essa lacuna, coisa que não é necessário em mais de 80% dos casos. A gente acaba fazendo uma divulgação exagerada da tecnologia e esquecendo que, em primeira instância, a atenção médica, a atenção à saúde é assistencial. Nós não estamos valorizando a assistência à saúde, e sim a tecnologia na saúde. E isso gera muita insatisfação e muito conflito.